Alô, alô! Fala, Brasil! Está no ar mais um Palavras ao Léo, o seu programa de todas as noites, todo final de noite aqui comigo, José Leonardo, o seu cronista preferido. Pois é. Bom, cada um tem o cronista que merece, né? Pois bem, meus amigos e minhas amigas, né? Nesse final de semana eu queria ter descansado um pouco, mas com filha pequena, sendo professor e flamenguista, ficou meio difícil. Bom, mesmo assim, ainda deu tempo de assistir ao interessante debate no programa Como é que é? Da cada vez mais reacionária Folha de São Paulo, TV Folha, né? Em pauta, a notícia de que o desmatamento no Brasil no primeiro trimestre foi recorde, inclusive se levarmos em conta o governo Bolsonaro. A repórter Jéssica Mais foi a responsável por trazer à baila alguns números importantes para a reflexão. Replicando dados do INSPE, a repórter chama atenção para o fato de só nesse início de 2023, o desmatamento no Cerrado, por exemplo, ter sido de 1.375,30 km², enquanto que em todo 2022, ainda sob a gestão Bolsonaro, ter sido de 1.288,30 km². Na Amazônia Legal, mesmo estando no período chuvoso, desmatou-se 844,6 km², frente a 941,30 em todo 2022. Lembrando que esses são dados referentes ao primeiro trimestre de 2023. Segundo a jornalista, as causas seriam ainda fruto dos efeitos do desmonte da política ambiental na gestão criminosa do Bozo e sua trupe, que levou à dissolução dos conselhos da área, ao enfraquecimento dos órgãos de fiscalização e ao congelamento do Fundo Amazônico, responsável por boa parte do financiamento das políticas ambientais no país. Em um ponto, talvez o mais interessante, mas ao mesmo tempo tratar de forma superficial pela jornalista, ao analisar as consequências deste monte da política ambiental no país, além de ressaltar as já conhecidas por muitos consequências, né? Mudança do regime hidrológico da Amazônia e do Cerrado, que pode gerar a desertificação desses biomas, com repercussões terríveis para o Brasil e para todo o planeta, o programa associa a expansão da fronteira agrícola, principal causa de desmatamento do país, ao aumento da violência e dos conflitos no campo, de forma acertada, diga-se de passagem. A jornalista não ilustra isso com dados, mas fomos buscar. Segundo a CPT, em seu relatório anual sobre a violência no campo, citado pela Agência Brasil em artigo hoje, né, que saiu hoje, dia 17 de abril de 2022, foram registrados 2.018 casos de conflitos no campo, envolvendo 909,4 mil pessoas, de 8,1 milhões de hectares de terra em disputa em todo o território nacional, o que corresponde à média de um conflito a cada 4 horas. Esses números indicam um incremento de 10,39% em relação ao ano anterior, quando houve o registro de 1.828 ocorrências totais de conflitos rurais. Essas ocorrências, segundo o relatório, abrangem não apenas as disputas específicas por terra, mas também a disputa por água, trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão, contaminação por agrotóxicos, assassinatos, mortes e outros casos de violência. Se formos levar em consideração somente o conflito por terra, foram 1.572 ocorrências no país. O número representa um aumento de 16,70% em relação ao ano anterior. Ainda prossegue o relatório. Das unidades da federação com índices mais elevados de conflitos por terra, 4 integram
a Amazônia Legal. A região concentrou em 2022 um total de 1.107 conflitos no campo, o que representa mais da metade de todos os conflitos ocorridos no país, 54,86%. Assim, temos uma tragédia ambiental e social de uma tacada só. E aí, mais um dado para constar nessa nossa análise. O número de armas de caçadores e atiradores na Amazônia aumentou 700% desde 2018. São números de armas registradas, legais. Isso, segundo dados nem tão confiáveis assim do Exército Brasileiro, que já admitiu que não pode afirmar com certeza quantas armas, né, existem no Brasil precisamente. Desmatamento, violência no campo, trabalho escravo, tudo tem um nome. Latifúndio. Em sua face, digamos assim, mais pop, entre aspas, chamada agronegócio. Pois é, não adianta discutir política ambiental no Brasil sem discutir isso. O modelo fundiário brasileiro, altamente concentrador, arcaico em suas relações sociais e que faz parte de um modelo de capitalismo igualmente arcaico e que não se sustenta por muito mais tempo, a não ser que seja na base do sangue e da bala. Não adianta se indignar com o desmatamento e continuar defendendo uma estrutura agrária que concentra 45% das terras agricultáveis nas mãos de 1% dos proprietários. Infelizmente, o programa, aquele, como é que é, né, que estava até interessante, não aborda o X desta questão. Até porque, diga-se, e bom entendedor entenderá, a voz do dono é o dono da voz, parafraseando uma música do Chico Buarque. E o atual governo, que se diz dos trabalhadores, que voz terá? Mugirá como o anterior ou será o dono da voz? Veremos. Na semana em que celebramos o Dia dos Povos Indígenas, temos que ressaltar que, se o desmatamento não é ainda maior no Brasil, e se ainda não chegamos ao tal do ponto de não retorno, aquele cuja, né, a ultrapassagem, né, significará a desertificação dos biomas amazônicos, né, do bioma amazônico, né, sobretudo, se isso não aconteceu, se deve à resistência destes povos indígenas, a resistência também dos camponeses pobres, das populações ribeirinhas e de todos os chamados povos da floresta, que inclusive dependem dela para viver. É por conta única e exclusivamente deles que ainda temos uma floresta para chamar de nossa riqueza e patrimônio. Sem estes, não há retorno possível. Depois de tudo isso, entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar, deglutir e digerir. E até amanhã, pessoal!